Bella deu em cima do Jacob quando eles conheceram. Pegue seu crepúsculo porque chegou a hora de estudar. Finalmente, Jacob aparece na história, mas ele é uma criança perto da Bella. Ele acabou de fazer 15 anos enquanto ela já tá com 17. E a gente sabe que nessa fase, cada ano faz muita diferença. Mesmo ele sendo fisicamente mais novo do que ela, ele não age como uma criança. Ela conhece ele numa viagem que ela fez com os amigos dela da escola até La Push. Essa viagem, quando eles conhecem os nativos acabam fazendo um comentário sobre a família do Dr. Carlyle, que eles não poderiam ir pra La Push. A Bella fica muito intrigada e ela pensa que seria uma boa ideia dar em cima do Jacob pra ele contar pra ela por que eles não podem ir. Ela não tem muita experiência dando em cima das pessoas, então ela simplesmente imita como o Edward age com ela. E dá certo, dá muito certo. O Jacob cai igual um patinho e conta simplesmente tudo. Que antes das pessoas do povo da Bella chegar em Forks, estavam os nativos e chegaram esses frios. Normalmente, os nativos, eles eram inimigos dos frios porque os frios caçavam os humanos. Mas esse grupo específico de frios não caçava humanos e eles fizeram um trato. Eles não entregariam pra ninguém, nenhum outro povo, os frios, e os frios não caçariam ninguém, nem iriam para La Push. Quem fez esse trato foi o bisavô do Jacob. A Bella pergunta, então a família dos Cullens são frios como esses que falaram com seu bisavô? E o Jacob responde, não são como, eles são os mesmos. Isso faz a Bella entrar numa crise existencial e questionar se ela vai continuar se aproximando dele ou não. Quando acontece essa viagem a La Push, é o segundo dia que a Bella não vê o Edward. Ela o viu na quinta-feira. Na quinta, ele avisa ela que ele vai fazer uma viagem com o Emmett. Na sexta-feira, e eu não sei o que eles fizeram lá, e eu tô doida pra ler o livro do ponto de vista dele pra saber o que é que ele fez lá. Porque não foi a família inteira. Somente o Edward e o Emmett foram nessa viagem, e os outros foram pra escola normal. A Bella convida o Edward pra ir no sábado. O Edward não nega até ela falar pra onde é. Quando ela falou que é pra La Push, ele falou, não, eu vou ter que sair com o Emmett, então que pena, não vou poder ir. Mas na verdade ele não podia ir por causa do trato. E ele deu sorte também, porque estava sol e de qualquer forma ele não poderia ir. No domingo, terceiro dia longe do Edward, a Bella já está naquela crise existencial, porque ela já sabe sobre os frios. E é o dia inteiro muito chato, porque ela só faz trabalho sobre Shakespeare e só fica na crise existencial dela. Na segunda, ela vai pra escola e tá sol! Pra surpresa de todos, ou seja, de ninguém. Os Cullens não estão lá. Na terça, novamente está sol. E eles novamente não estão lá. E o que eu achei engraçado é que nesse momento, ela não pensa, está sol, por isso os vampiros não estão na escola. Ela simplesmente pensa, nossa, tá sol. Que pena, eles não estão aqui. Ela fica triste mesmo, porque ela não vê. Se a gente for contar na linha do tempo de um adolescente apaixonado por um colega da escola, 5 dias é uma eternidade. Eu posso falar isso por experiência própria. Depois desses longos dias sem ver o Edward, ela e as amigas dela vão pra Porch Angels pra comprar os vestidos do baile da Jessica e de uma outra amiga que eu não lembro o nome. Acho que é a Angela. Enquanto elas escolhem o vestido, a Bella descobre que o Tyler tá falando pra todo mundo que ela vai no baile com ele. A Bella fica com tanta raiva que ela cogita atropelar ele. Elas acabam de comprar o vestido e as coisas pro baile muito antes do que elas estavam esperando. Então ainda era muito cedo pra elas jantarem. A Bella fala que ela vai numa livraria enquanto as amigas ficam fazendo outras coisas que elas não precisam se preocupar. Ela pergunta pra Jessica onde que tem uma livraria próxima, a Jessica fala, e ela chega lá e não é o tipo de livraria que ela queria, então ela começa a procurar outra. Mas a Bella é muito perdida, muito desastrada. Ela acaba chegando numa parte de Port Angels que só tem galpão. Nisso, um grupo de homens começa a seguir ela e ela percebe que eles não estavam seguindo ela. Eles estavam guiando ela para um lugar mais isolado ainda para fazer atrocidades com ela. Ela fica desesperada, ela está com muito medo, ela está em pânico. Quando o Edward aparece, abre a porta do passageiro e fala, entra no carro. No momento em que ela ouve a voz dele, todo o medo passa. Foi aí que eu parei e pensei, cara, ela não foi feita para ser humana mesmo, porque qualquer pessoa entraria em choque e ela não entrou. Ela só ficou, o Edward tá aqui, tô de boa. Em compensação, o Edward estava muito bravo. Aí ele pede pra ela falar alguma coisa pra distrair ele. Porque senão ele voltaria lá e com os caras. Pro meu ponto de vista, ela perdeu a chance de distrair ele com um beijo. Mas, enfim. Ela começa a questionar como que ele achou ela. Ele fala que achou através de leitura de pensamento e do cheiro dela. Depois disso, eles vão jantar como se nada tivesse acontecido. No restaurante, eles encontram as amigas da Bella. É a primeira vez que o Edward conversa com elas. Elas ficam tipo, meu Deus do céu, como que ele apareceu aqui? O que tá acontecendo?
Mas elas já tinham jantado, pelo que elas falaram. E aí o Edward pergunta se ele poderia levar a Bella embora. E aí ele janta com a Bella. Na verdade, ele assiste a Bella jantando, né? Porque lá só tinha massa, não tinha nenhum bichinho vivo. Nesse momento, os pensamentos da Bella são muito fofinhos e apaixonados, mas ela abre a boca é um desastre. Ela é meio grossa, ela é meio estúpida. Mas eu acho que o Edward gosta disso nela. Ela é, tipo, muito fria sem ser um frio, sabe? Eu não tô falando que ela é estúpida de um jeito ruim. Ela tem uma personalidade forte. Ela não é, tipo, tonta como eu, que já estaria... Meu Salvador, casa comigo! Eu parei nessa parte, agora eu vou ler mais. E amanhã eu trago mais estudos da palavra de Crepúsculo pra vocês.